Fala, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo. Eu estou aqui para mais uma aula de Química no segundo ano do ensino médio. Pega a sua apostila 3, põe lá no módulo 34 da frente 2 para a gente começar a nossa aula de hoje. Dá aquele pause que eu espero aqui, beleza? Vamos lá começar. Como a gente fez na aula passada, presencial, nós começamos a falar de alcanos, né? E hoje eu vou dar sequência aqui pelo vídeo dos alcenos e alcinos. Galera, pouca coisa vai mudar, tá bom? É uma informação a mais que nós colocaremos. Vamos lá. Primeira coisa, o que são os alcanos? Os alcanos, só recapitulando, são aquelas substâncias que só possuem ligações simples, tá? Então, aquele infixo, né, que é o que está no meio, an, tá? Ele significa somente ligações simples. Agora, alcenos, em e alcinos, in, são substâncias que possuem ligações duplas no caso do enos e ligações triplas no caso do inus, tá? Essas substâncias, como apresentam, na verdade, esse tipo de ligação diferente dos alcanos, na hora de fazer a nomenclatura, você tem que colocar lá no nome para que a pessoa que estiver fazendo a nomenclatura saiba que é um alceno ou acino e aonde está esse alceno. Só que aí, gente, lembra das ramificações lá dos alcanos? A gente faz do mesmo jeito, tá? Você vai contar o carbono que estiver mais próximo da sua ligação dupla ou da sua ligação tripla, e enumera, começa a contar por ali. Antes disso, obviamente, né, gente? Encontre a cadeia principal, tá? Lembrando que aqui a cadeia principal tem que ter o quê? A ligação dupla ou tripla. Então, veja aqui o primeiro exemplo. Acho que eu ampliei demais. Deixa eu ver. Só um minutinho. Opa, que eu tô brigando aqui um pouquinho. Só um minutinho. Deixa eu ver. Pronto. Então, veja aqui, ó. No primeiro exemplo do lado esquerdo. Você tem uma cadeia, tá? Principal aqui em cima. Aí você vai lá e pensa, professor, né? Mas você falou que a cadeia principal é a maior sequência de carbonos, né? Seguidos. E se eu for levar isso ao pé da letra, olha só, a maior sequência, na verdade, é essa. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Ou essa. Um, dois, três, quatro, cinco. Por que a gente opta por essa e não por essa? Porque quando a gente está falando de alceno e alcino, a ligação dupla e a tripla, se tiver as duas, ou uma de cada, enfim, né? É, ela tem que estar na cadeia principal. Então, por mais que, por exemplo, tivesse mais um carbono aqui, né? Ela ainda seria essa aqui, tá? Porque não tem como colocar a gente não tem uma norma para colocar a ligação dupla ou tripla na ramificação. Então a gente acaba ficando com essa, tá bom? E aí o que que eu faço? Primeiro, acha a cadeia principal. Achamos. Segundo, tá? Faz a nomenclatura principal aqui, ó. Quantos carbonos? 5. 5 são pente, tá? Aí vem ligação dupla. Lá na tabelinha que eu passei para vocês, ligação dupla em. Então, penteno. Só que aí, se eu colocar penteno, como que a pessoa que tá lendo aqui vai saber onde que está a minha ligação dupla? Eu preciso falar onde está. E aí, ó, eu começo a contar sempre pelo carbono mais próximo da ligação. Então, vem, pente 1, porque está saindo do 1, eno. Então, eu preciso botar o 1 aqui. Porque assim a pessoa sabe que a ligação dupla em tá aqui no carbono 1. E aí a ramificação você faz normalmente, que nem a gente estava fazendo lá na aula presencial. Então, ó, 1, 2, 3. Então a ramificação está aqui no carbono 3. Quantos carbonos são? 1, 2. Met, et. Então, 3 etil pente 1N. Olha só. Fica feio? Fica feio. Esse monte de letra, de número aí misturado. Mas é assim que funciona. Vamos para um exemplo agora de tripla? Vamos lá. Olha aqui do lado direito. Deixa eu ver se tá. Tá. Aqui, ó, do lado direito, aqui em cima. Bom? Então, essa tá fácil de encontrar a cadeia principal. Aqui, ó. Poderia ser aqui? Poderia. Não ia mudar em nada, ó. CH3, CH3, tá vendo?
mas a gente usa essa aqui, como eu falei para vocês, porque ela é mais fácil, tá? Então vamos lá, pente de novo, né? Só que dessa vez não é penteno, é pentino, porque temos uma ligação tripla. E aonde está essa ligação tripla? Olha só no carbono 2. Então fica o quê? Pente 2-ino, tá? E aí você vem para a ramificação. Um carbono é met. Onde ele está? No 4. Então 4-metil pente 2-ino, tá? Comecei a contar pelo mais próximo da ligação tripla, continuo para fazer a ramificação, tá? Não começa a contar aqui, porque senão você vai confundir toda a pessoa que está fazendo, vai dar tudo errado. Tudo bem? Olha mais um exemplo aqui embaixo. De novo, eno, né? Vamos encontrar aqui a cadeia principal, ó. Essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Olha só, a ligação dupla tem que estar na cadeia principal. Então, você tem uma ramificação aqui e aqui, tá? Então, como que fica? 7 é hepta, né? Onde que está essa ligação dupla? Aqui, ó. Então, 1, 2, está no carbono 2. Hept, 2-eno. E agora sim vamos falar aqui das ramificações. Esse é um metil e esse é outro metil. Então nós temos dois metils em carbonos separados, né? Então o que que eu coloco? Coloco a posição deles, um está no 3, o outro está no 6, tá vendo? E depois coloca dimetil. Então fica como 3,6 dimetil hept 2-eno. E para, opa, desculpa, gente. E para terminar, deixa eu só tirar aqui, né, que eu estou na frente, pronto, melhorou. Você tem aqui a outro ieno, tá? Que é o hexa, né? Porque ó, tem 6 na cadeia principal, tá? Só que olha só que interessante, agora nós temos duas ligações duplas. E agora, professor, o que que eu faço? Ai, meu Deus. Gente, tranquilo. Mesma coisa da ramificação. Se está em dois carbonos, é só falar em quais eles estão, gente. Não tem erro nenhum, tá? Olha só. 6 carbonos, hexa. Onde estão as ligações duplas? Uma aqui, outra aqui. Então tem uma no 1 e outra no 2. Pronto. 1,2 de eno. Depois eu olho aqui a minha ramificação. Tem uma aqui e outra aqui. 5,5 de metil ou só 5 de metil, porque os dois estão no mesmo, tá bom? Então, galera, é isso, tá? O que eu quero que vocês vejam é isso. Tudo bem? Vou pedir para vocês realizarem a atividade aqui da página 58 e 59, tá? Porque na 60 já começa o módulo 35. Vou pedir para vocês trazerem para mim na nossa próxima aula presencial, eu visto e dou o ponto de vocês. Lembrando que essas atividades eu estou registrando lá no diário, tá? E os alunos que entregarem vão garantir a nota, tá? Eu vou fazer a avaliação contínua e os alunos que não estão entregando, infelizmente, vão ficar sem nota, tá? Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!